Muito bem, amigos, estamos de volta, dando continuidade, prosseguimento à nossa matéria de improbidade administrativa, Lei 8429 de 92, e estamos na aula 8, capítulo 7 da prescrição. Falamos sobre uma introdução, estamos agora fechando essa introdução, né? Onde eu estou trazendo a vocês aqueles fatos que são imprescritíveis. Esses sim não estão sujeitos de forma nenhuma à prescrição. O racismo e a ação de grupos armados. O racismo no inciso 42 está aqui. A prática do racismo constitui crime inafiançável. Aí não nos interessa, né? Não tem razão. E imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Existe uma lei que é a lei do racismo, certo? E ainda nós temos o 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Todavia, sempre se teve uma discussão com a questão do racismo e o crime de injúria racial previsto no Código Penal. Lá no artigo 140, aqui está. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Primeira coisa era diferenciar a injúria racial do racismo. A injúria racial é um crime contra a honra, previsto no Código Penal. É uma ofensa utilizando elementos da cor ou da raça. Seu macaco, seu urubu, tem que ser preto. Isso tudo é injúria racial. É o artigo 140, parágrafo 3º. O racismo está na Lei 7716 de 89, e aí são comportamentos que atingem toda a raça negra. Por exemplo, a raça negra. Não permitir que uma pessoa se matricule em uma escola, ou adentre num restaurante, ou adentre num elevador, por razões de raça e de cor. Isso é racismo. Tinha mais diferenças? Tinha. Aliás, tem ainda. O racismo, pessoal, da Lei 7716 é crime de ação penal pública incondicionada. O 140, parágrafo 3º, ele é um crime de ação penal pública condicionada à representação. A vítima precisa representar. E existia uma outra diferença. O racismo da Lei 7716, imprescritível, conforme a Constituição. E a injúria racial prescrevia. A pena 1 a 3 anos prescrevia em, se não me engano aqui, em 6 anos, segundo a tabela do 109, enfim, certo? Agora, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar uma causa, dando efeito de repercussão geral, deixou bem claro que a injúria racial é equiparada ao racismo. Então, pessoal, a injúria racial, também já equiparada à homofobia,
é equiparado ao racismo, logo todos eles são imprescritíveis. Então, uma pessoa que pratica na praia, num restaurante, numa partida de futebol, injúria racial, ela pode ser processada pelo Estado a qualquer tempo. Ah, mas não é racismo, é injúria racial. O STF, o Supremo Tribunal Federal, equiparou. Então, o que nós temos hoje que não prescreve? O racismo e equiparada à injúria racial e a ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Ok? Agora a gente vai para aquilo que interessa. E os atos de improbidade prescrevem? Bom, nós já vimos aqui que sim, porque a única coisa que não prescreve é o racismo e a ação de grupos armados. Vamos dar uma olhadinha como funciona agora essas regras. Muitos vão dizer, professor, isso tudo tem ligação com atos de improbidade? Diretamente não. Mas se vocês estudarem com muito carinho esse bloco anterior, o que eu falei até aqui, tudo que eu vou explicar agora vai ficar extremamente fácil para vocês. Vocês vão entender bem e não vão errar nenhuma questão na prova. Vamos lá. Vamos analisar o artigo 23. Venham comigo. A ação para a aplicação das sanções. Pessoal, aqui eu quero que vocês cuidem, tá? Bom, primeiro eu vou ler o artigo, depois eu vou explicar porque pode cair em prova. A ação para a aplicação das sanções previstas nessa lei prescreve em 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato, ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. Eu vou marcar tudo aquilo que eu acho importante e depois nós vamos entender cada uma dessas coisinhas. Sanções previstas nessa lei. 8 anos. Ocorrência do fato. Infrações permanentes. Cessou a permanência. Tudo isso que eu marquei aqui, eu sugiro que os senhores marquem também. Certo? Marquei aqui, por favor, marquem também. Prezados, olhem só, as sanções previstas nessa lei não vale para o crime previsto no artigo 19. Não vale para o crime previsto no artigo 19. Por quê? Porque quando se trata de crime, pessoal, se utiliza as regras do Código Penal. Então, o prazo para o crime do artigo 19 é de 3 anos de prescrição, não é de 8. Nós vamos usar a tabela do Código Penal, certo? As sanções, a aplicação das sanções aqui, essas sanções aqui é a Paris. O prazo para aplicar a Paris. Perda de bens, para a ação penal, ressarcimento ao erário, certo? É para isso.
para a indisponibilidade de bens e para a suspensão dos direitos políticos. É para aplicar essas medidas aqui, não aquela detenção de 6 a 10 meses. Que questão boa para cair em prova, não é verdade? Cuidem isso, não vale para o crime previsto no artigo 19. Aqui outra coisa, o que se conclui também? De que todas essas medidas aqui, ó, todas essas sanções administrativas, elas têm igual valor. Todas elas têm igual valor. Por quê? Porque para o Estado punir um sujeito com perda de bens, o Estado tem no máximo 8 anos. Se quiser aplicar a ação penal, tem quanto tempo? 8 anos. Se quiser que o indivíduo ressarça o erário, tem quanto tempo? 8 anos. Se quiser que tenha os bens indisponíveis, tem quanto tempo? 8 anos. E se quiser que o sujeito tenha os direitos políticos suspensos, quanto tempo? 8 anos. Se deram conta? Agora, a quantidade é diferente do direito penal, que tem crimes que prescrevem em 20, outros prescrevem em 10, outros prescrevem em 12, outros em 4. Aqui, todas as sanções administrativas, as 5 prescrevem ao mesmo tempo, em 8 anos. Tem que saber esse prazo de cor, necessariamente. Certo? Tem que saber o prazo de cor, não tem escolha. Saibam o prazo, 8 anos de cor. Difícil saber de cor? Não, né? Evidente que não. Agora vem uma curiosidade. Contados a partir da ocorrência do fato. No momento que o fato aconteceu, o prazo começa a contar. Algumas curiosidades. Em provas mais complexas pode vir, menos complexas a chance é menor. Pessoal, primeira informação importante, tá? Vamos supor que venha uma questão assim, ó. Me digam se ela está certa ou errada. A ação para a aplicação das sanções por ato de improbidade administrativa certo? A ação para a aplicação das sanções por ato de improbidade administrativa prescreve em 8 anos, contados da data em que se descobre o autor do fato. Contados da data em que se descobre o autor do fato. Está aí. Será que está certo?
A ação para a aplicação das sanções por ato de improbidade administrativa prescreve em 8 anos contados da data em que se descobre o autor do fato. Pois é, senhores, o aluno, o candidato, olha, lembra do 23, lembra do prazo, lembra do início e diz, está certo, eu nem vou perder tempo com essa questão, eu já vou partir para outra. Mas aí que vem a grande questão, aí é que vem o grande detalhe, pessoal. A surpresa na hora de corrigir o gabarito. Está errado. Está errado, meus amiguinhos. E por que está errado? Esse final aqui. Data do fato é diferente da data de que se descobre o autor do fato. Querem um exemplo? Eu vou dar o exemplo do homicídio, tá? Adoro dar exemplo do homicídio. E aqui não é diferente. Eu vou dar o exemplo do homicídio, tá? Exemplo do homicídio. Hoje, vamos supor que seja dia, sei lá, 20 de dezembro de 2022. Se descobre um cadáver. Ou se descobre que houve um assassinato hoje. Tá? Daqui a 3 anos se descobre quem foi o autor. Quando é que começa a contar a prescrição? 2021 ou 2024? Entenderam a diferença? É 2021. É função do Estado descobrir quem é o autor. É função do Estado descobrir o autor. É isso que eu quero que vocês entendam. O prazo começa da data do fato. Aqui está dizendo em que se descobriu o autor do fato. Não, de forma nenhuma. Ok? A lei, inclusive, ela é muito clara para nós, né? A ação para a aplicação das sanções previstas nessa lei prescreve em 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato. Do fato. Quando o fato aconteceu. Ou aí nós vamos ter uma outra situação, no caso de infrações permanentes, no dia em que cessou a permanência. Voltamos para o quadro. Agora eu vou fazer uma diferenciação daqui de infrações para vocês. Primeiro eu vou fazer um comparativo com o direito penal, porque é muito intimamente ligado e mais fácil de explicar, e depois eu vou dar exemplos de atos de improbidade. Olha aqui, ó. Opa. Infrações. Instantâneas e infrações permanentes. O que são infrações instantâneas? Não se prolonga no tempo. Acontece num momento exato.
num momento de instante próprio. O homicídio. O homicídio. Por que o homicídio é uma infração instantânea? Como é que eu sei que o homicídio é uma infração instantânea? Porque ocorre no momento da prática do fato. O fato aconteceu, o crime consumou. Aliás, a gente costuma dizer, inclusive, que o homicídio, ele é um crime instantâneo de efeitos permanentes. E por que instantâneo de efeitos permanentes? Porque as suas consequências vão permanecer para sempre. Agora, o que é infração permanente? A consumação se prolonga no tempo. Enquanto o fato estiver ocorrendo, a infração está se consumando. Querem ver um exemplo? Eu vou pegar a lei de drogas. E vou lá para o artigo 33, sempre texto compilado. Dos crimes. O artigo 33, para quem não conhece, pessoal, é o crime de tráfico de drogas. E muitos perguntam, o tráfico de drogas é instantâneo ou permanente? Depende de como o sujeito trafica o entorpecente. Depende do verbo. Importar é instantâneo. Trouxe para o Brasil, consumou. Exportar é instantâneo. Tirou do Brasil, consumou. Remeter é instantâneo, enviou, consumou. Preparar é instantâneo, preparou, consumou. Produzir é instantâneo, produziu, consumou. Fabricou é instantâneo, fabricou, consumou. Adquiriu é instantâneo, adquiriu, consumou. Vender é instantâneo, fez ali a intermediação, consumou. Mas expor à venda é permanente. Enquanto estiver à venda, o crime de tráfico de drogas está se consumando. Se eu fosse usar aquele artigo da improbidade aqui, se eu coloco numa segunda-feira, dia 20, à venda o entorpecente e deixo até o dia, 27, outra segunda-feira, à venda, o prazo prescricional começaria a contar não nessa segunda-feira hoje, mas na última, que é a data em que cessou a permanência. Certo? Oferecer é instantâneo, ter em depósito é permanente. O flagrante pode se dar em qualquer um desses momentos, pela característica da permanência. Certo? Pela característica da permanência. Transportar é permanente. Trazer consigo é permanente. Guardar é permanente. Prescrever é instantâneo. Ministrar é instantâneo. Entregar a consumo é instantâneo. Fornecer é instantâneo. Mas nós temos aqui 5 permanentes. Expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo e guardar. Nesses casos, não se começa a contar o prazo prescricional do dia que começou a permanência.
mas do dia em que cessa a permanência. Esse, além de ser regra legal, é jurisprudencial também e cai muito em prova, seja em direito penal, seja, por exemplo, na lei de improbidade. Vamos agora pegar a lei de improbidade para entender isso. A gente pega o artigo 9º, por exemplo. O artigo 9º são os atos de improbidade administrativa que importam em que, meus amiguinhos? Enriquecimento ilícito, lembram? A gente analisou esses casos aqui. Aí a gente tem, por exemplo, o inciso 1. Receber para si ou para outrem dinheiro, bem móvel ou imóvel ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tem interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Receber é instantâneo. Então, no dia em que ficou demonstrado que o sujeito recebeu, começou a contagem do prazo dos 8 anos, do prazo prescricional. A partir dali vai começar então os 8 anos. Certo? No inciso 2, perceber vantagem econômica também é instantâneo, é naquele momento exato. Não tem como continuar. O 3, a mesma coisa, perceber vantagem econômica. Utilizar em obra ou serviço, receber vantagem econômica, receber vantagem econômica. Tudo isso aqui é instantâneo. É no momento exato, se consegue determinar o momento certo para que o fato aconteça. O 7, adquirir para si ou para outro no exercício do mandato. O verbo adquirir também é instantâneo, quem adquire, adquire no momento certo. Se deram conta? Mesma coisa. Aceitar emprego, comissão, exercer... agora aqui, ó. Exercer atividade de consultoria. O prazo prescricional vai contar a partir do último dia que o indivíduo exerceu. Embora aqui seja uma infração habitual, né? Ou seja, tem que fazer mais de uma vez. Uma vez só não constitui ato de improbidade. Perceber é instantâneo, receber é instantâneo, incorporar é instantâneo, mas usar é permanente. Aliás, eu não posso dizer como permanente, é instantâneo também. Eu posso dizer que de enriquecimento ilícito, nenhum é permanente. Todos são instantâneos. Se for de alguma forma, se de alguma forma for possível a permanência, começa a contar do último ato da permanência. O 10 são aqueles atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. Facilitar ou concorrer é instantâneo. Permitir ou concorrer é instantâneo. Doar é instantâneo. Permitir, facilitar é instantâneo. Realizar operação financeira é instantâneo. Conceder benefício é instantâneo. Frustrar a licitude num momento é instantâneo. Ordenar ou permitir é instantâneo. Agir ilicitamente, esse agir ilicitamente pode ser instantâneo e pode ser permanente. Se essa ação durar vários períodos, vários dias, começa a contar o prazo prescricional do último dia em que cessou a permanência. Cuidem isso. Certo? Liberar verba é instantâneo.
Permitir, facilitar, concorrer é instantâneo. Permitir de novo. Celebrar contato, celebrar contrato. Facilitar ou concorrer, tudo isso, meus amigos, até aqui é instantâneo, tirando aquela que eu mostrei para vocês. Permitir, celebrar, agir, de novo agir. O agir, senhores, pode ser permanente. Por isso que diz lá, do momento em que cessou a permanência. Liberar, instantâneo. Depois nós temos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. O 11 é um tipo explicativo, né? Aí vem o 3, revelar fato. No que revelou, consumou. Isso é instantâneo. Negar publicidade. No que negou, é instantâneo. Frustrar em ofensa à imparcialidade, por exemplo, é instantâneo. Deixar de prestar contas, um ato omissivo. No que omitiu, já consumou, é instantâneo. Revelar ou permitir que chegue, instantâneo. Descumprir, instantâneo. Nomear cônjuge, companheiro ou parente, o 11, tão famoso, é instantâneo. Olha o 12, praticar, ele é habitual, tem que ser mais de uma vez, e obviamente que ele é permanente, né? Quem pratica, segue praticando. E aí o prazo prescricional começa a contar do último ato de prescrição. Certo? Aí está. Para que vocês consigam então entender bem como isso funciona. Nós temos agora os parágrafos do artigo 23. Os parágrafos do artigo 23, que são também bastante importantes. Mas eu receio, meus amiguinhos, que não há tempo nesse bloco para a gente analisar isso. Os incisos, né, estão revogados, 1, 2 e 3, mas a gente tem que analisar os parágrafos. Quer saber? Não, o ideal é seguir no outro bloco. O outro bloco a gente vai seguir. Agora nós vamos tomar um cafezinho, um chazinho, vamos dar uma relaxada. Daqui a pouquinho nós estamos de volta para dar seguimento. Certinho, pessoal? Aguardo vocês, valeu! Tchau, tchau.